E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês muito legal. Como você está podendo ver aqui no meu sketchbook, eu separei algumas artes dessa aqui no meu sketchbook. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje? Porque eu vi que alguns alunos estão com muita dificuldade em desenhar criativamente. Isso é uma das técnicas que eu utilizo para conseguir desenhar o que eu quiser de vários ângulos diferentes, tá? Então, assim, você já está podendo ver aí que aqui eu desenhei uma blocagem. Eu estou me referindo a esses dois sketchzinhos aqui, esses dois desenhinhos bem simples que estão aparecendo aí para você. Esses dois desenhos, na verdade, são uma composição que eu criei de uma cena. Aqui seria uma operação, um hospital. E eu simplesmente, aqui na verdade, eu trabalhei com a maniquização. Eu criei esse nome, que é o quê? Maniquização é você transformar tudo num manequim. E o que, que seria manequim? É você transformar tudo em formas volumétricas, em volumes, mas volumes simples, tá? Aqui eu separei alguns desenhos para você ver. Aqui, por exemplo, ó, isso é muito importante que você consiga estar fazendo na sua criação, no seu desenho. Essas pessoinhas sentadas aqui, eu criei eu desenhei criando, eu botei o bloco e depois eu fui desenhando a pose dessa pessoa sentada. Ela tá meio triste com a mão entre os joelhos, assim, entre as pernas, né? E depois eu fui colocando ela em várias posições diferentes, ó. Isso que eu vou estar te mostrando aqui hoje. Isso é super importante que você consiga fazer. Por quê? Porque quando a gente desenha, você tem que ser capaz de manipular. Eu tenho aqui uma caixa, ó. Essa caixa aqui é como se você fosse assim. A gente nunca desenha um objeto ou qualquer coisa que seja só num ângulo, beleza? Você tem que ser capaz. Se você quer desenhar, se você caiu aqui no meu canal e você quer desenhar criativamente, você quer conseguir desenhar com a referência, mas não só com a referência, você quer conseguir criar algo, é super importante que você consiga manipular. Primeiro, esquece detalhe, esquece. Eu quero desenhar um Porsche, eu quero desenhar uma coisa específica. Esquece isso. O que você tem que ser capaz de fazer é conseguir desenhar as caixas. Tentar observar, mesmo que seja. Não é fácil você observar numa cabeça, por exemplo, ou num corpo, num tórax, num quadril, num corpo que ele é uma forma mais dinâmica, né? Ele não é uma forma rígida. Um corpo não é uma forma rígida como essa caixa aqui, mas existem marquinhas, existem coisas no nosso corpo, marcações, né? Que dão a dica pra gente qual é a face que a gente está vendo da cabeça, do tórax e por aí vai, beleza? Eu vou estar tentando falar um pouco sobre isso aqui no vídeo. Aqui nos meus vídeos são sempre assim. Eu estou sempre trazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu falo um pouquinho de uma coisa, depois um pouquinho de outra e por aí vai. Então, assim, o que eu quero te mostrar a princípio, aqui esse carro, por exemplo, depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo alguns sites que eu estou utilizando para estudo de anatomia, tá? Eu vou até anotar aqui para eu não esquecer. Deixa eu anotar aqui rapidinho. Anotar site para referência. Referência descrição. Tem que anotar aqui enquanto eu estou gravando, porque senão eu esqueço. Beleza? Vamos lá. Galera, primeira coisa que você tem que entender que é super importante você conseguir fazer, tá? Você quer aprender a desenhar. Vamos lá. Enésio, eu quero aprender a desenhar, mas eu não quero ficar só copiando o tempo inteiro, beleza? A primeira dica que você tem que fazer é aprender aqui no meu canal. Eu já tenho trocentos vídeos sobre isso. Eu tô pegando as canetas aqui para deixar mais certinho. Vamos lá.
acertar isso aqui. Aí, beleza. O que você tem que fazer? Você tem que ser capaz de desenhar as caixas de qualquer ângulo que você quiser. Mas eu já vou aprofundar um pouco mais. Se você consegue desenhar as caixas, é super importante que você consiga desenhar essas caixas. Deixa eu ver se está dando para ver aqui. Está dando. Com as proporções certas. Por exemplo, eu quero uma caixa que tenha lateral assim. Tá? Como que isso aqui é importante você perceber? Que ela tem uma unidade de medida. Ela tem, ó, ela tem um tamanho aqui, eu vou botar né? E aqui, ó, ela tem 2 unidades de medidas para lateral. Eu comparo com essa proporção, ó. Então aqui, ó, ela tem 2 unidades de largura e uma de altura, beleza? Isso é muito importante que você consiga entender, tá? A profundidade ela é uma medida que ela tem distorção por causa da perspectiva, tá? Mas não tem problema, a gente consegue mensurar isso um pouco, tá? Então, por exemplo, se aqui eu tenho um sólido, um volume, tá? Eu tenho um volume aqui. Esse volume, ele pode ser o que eu quiser, eu posso encaixar qualquer coisa aqui dentro dele. Agora, galera, eu tenho que ser capaz de conseguir manipular isso aqui. Eu já cansei de falar isso aqui para vocês, e é isso que você tem que fazer. Você tem que ser capaz de pegar essa caixa aqui agora e fazer isso, ó. Você tem que conseguir fazer isso, tá? Se quiser ver a transparência dele, é importante você também conseguir observar, tá? Ó. Por que que isso aqui é tão importante, né? Aqui, aqui. Ele é uma forma mais comprida, como se fosse uma caixa de papelão, né? Ó, aqui eu tô vendo quase que de cima, beleza? Eu, por exemplo, quero ver agora nesse mesmo ângulo, só que agora para cima, ó. Tem um ponto imaginário aqui assim, ó, perspectiva, tá? Ó. Beleza. Aqui eu fiz para você ter uma noção, várias caixas de vários ângulos diferentes. Isso é super importante que você consiga fazer. Por quê? Eu quero, por exemplo, desenhar uma pessoa sentada, uma pessoa... Eu vou pegar outra folha aqui. Agora a gente vai começar a entender um pouco melhor. Eu quero desenhar um carro, como eu mostrei aqui para vocês, tá? Eu quero desenhar um carro visto de cima, um carro visto de baixo. Você tem que ser capaz de conseguir desenhar esses sólidos. Ó, fiz aqui a parte de baixo. Eu vou encaixar um carro nesse sólido aqui, ó, nesse volume. Vocês estão vendo a parte de baixo dele, a lateral, e a parte da frente ou a parte de trás do carro. Aí o que que eu faço? Simplesmente aqui, ó, eu posso separar aqui em 2 partes, aqui e aqui, para eu saber que aqui seria o corpo do carro, né? É legal também você fazer uma planta. Tem um vídeo meu aqui no canal que eu mostro isso em um avião, que assim,
Isso aqui seria a planta do carro. Um corte, né? Uma vista. Isso seria a vista lateral do carro. Aqui, ó. Lateral. Se você tem uma vista lateral e você está reparando que esse tamanho aqui, ó, e esse aqui são parecidos, são do mesmo tamanho, você faz esse tamanho e esse tamanho do mesmo tamanho. Beleza? Então aqui, ó, se tem uma pequena inclinação daqui para cima, que geralmente carros tem um pouco disso, vai haver uma pequena inclinação nessa parte aqui, que é a lateral, tá? Aqui, ó, os carros nunca são sempre, como que eu posso falar? Quadrados, né? Ó, telhado aqui e aqui faz assim. Você pode notar que aqui essa linha de trás está pegando em cima da roda, ó, esse encaixe da roda. O outro está encaixando mais ou menos aqui. É uma coisa bem simples, é bem sutil, ó. Você pode notar que aqui eu já desenhei o perfil do carro e a altura da roda, por exemplo, eu poderia colocar essa meia unidade. Meia unidade. O que acontece aqui agora? Ó, eu vou fazer uma roda aqui, uma roda aqui. Vou fazer bem simples, nada super elaborado. Ó. Fiz aqui a vista lateral. Essa vista aqui vai ficar aqui, ó. Só que é o seguinte, antes de eu fazer essa vista de uma maneira bem detalhada, eu faço ela blocada. O que que seria isso? Eu vou fazer como se eu estivesse vendo, mas assim, ó. Eu tô fazendo com essa caneta mais rosa aqui, só para você entender o que seria a blocagem, ó. Aqui a roda tá de lado, né? Ela não tá totalmente de frente. Aqui, ó, eu achei que ficou um pouco grande, a gente pode diminuir. Como vocês podem notar, você está vendo a parte de baixo do carro. Aí agora eu vou puxar um pouquinho para baixo, que é esse meio, para puxar a altura da roda. Isso que é importante. Isso aqui, por que que isso aqui é tão legal? Esse poder de você manipular. Eu vou dar um nome, eu não tenho, eu estou fazendo essa aula aqui, mas eu não tinha criado ainda um nome. Agora já me veio uma ideia aqui. Eu vou colocar aqui o poder de as formas, o poder de manipular as formas, tá? Então aqui, ó, eu já conseguiria fazer aqui uma elipse aqui, outra aqui. Vocês estão vendo ela por baixo, né? Ó. E aqui tem um corte aqui da roda, né? Ó. Eu não veria isso aqui. Veja como que só nesse exemplo eu já consegui. Ó, eu vou encaixar essa outra roda aqui. Só nesse exemplo aqui eu já consegui pensar de maneira que fique fácil para mim criar o meu desenho, tá? Ó. Eita, essa roda aqui, ó. Seria mais ou menos isso. Aí depois eu vou passar a caneta preta. Eu acho maneiro
Vou botar a caneta preta. Só nesse exemplo, eu já coloquei, já tirei uma dúvida que é muito interessante, que teve um aluno meu esses dias, esse rapaz, ele veio pegar dicas comigo, porque ele tá estudando bastante desenho, né? E ele tava com uma dúvida de como que ele vai fazer para manipular. Eu falei, cara, você tem que pegar teu sketchbook, como eu mostrei aqui para vocês, e trabalhar em cima dessas manipulações, dessas formas. Aqui, por exemplo, ó, eu posso simplificar essa parte de baixo. Eu não preciso estar fazendo os mínimos detalhes. Caso você queira, aqui, por exemplo, eu gosto de fazer umas linhas de sentido para mostrar como que é o, de fato, a porta, por exemplo, ela vai me guiar aqui, ó. E isso aqui eu tô desenhando sem o auxílio de referência nenhuma. Isso que é interessante você entender, isso que é interessante você começar a focar aí nos seus estudos. Você quer desenhar, eu estou criando, essa é uma notícia com exclusividade aqui para vocês. Eu estou criando um curso do zero de desenho, onde que eu vou te ensinar a desenhar do zero. Tudo que eu ensino aqui dentro do YouTube vai ser com muito mais profundidade dentro desse curso. Eu vou estar te mostrando anatomia, criação, como que você faz para criar os seus desenhos, tá? E muito mais eu vou estar te mostrando dentro desse novo curso, que foi uma decisão minha, porque eu achei que esse curso que tem aqui na descrição, ele é um curso muito bom, mas ele já está um pouco, como é que eu posso falar, defasado conhecimento. Ainda você pode comprar, você pode adquirir, até lembrando que meus cursos todos estão aqui embaixo, mas agora eu vou fazer um novo curso com uma pegada um pouco mais moderna, eu estou falando melhor na câmera e muito mais. Se você quiser aprender comigo, eu tenho também os meus outros cursos. Além de desenho, eu tenho curso de pintura acrílica, pintura a óleo, onde que eu ensino diversas coisas. Eu vou estar discutindo em próximos vídeos uma questão que ultimamente eu não estou pintando. Eu estou pintando só em aula, ensinando, né? Mas projetos pessoais estão um pouco parados. E isso eu vou estar explicando em próximos vídeos também, que às vezes acontece que o nosso tempo ele é limitado, então eu estou focado em desenho. Eu estou com uma meta de tentar ser um pouco, pegar um pouco desses artistas renomados e conseguir fazer 1% do que eles fazem, tá? Que é criar, igual eu estou criando aqui, mas com mais facilidade, com mais dinamismo, né? Aqui de baixo eu vou escurecer um pouquinho, porque é a parte de baixo, né? Então a parte de baixo não pega tanta luz. Ó. Seria isso. Eu fiz um carrinho bem simples, bem tranquilo, nada muito elaborado, nem nada disso. Mas, por que é tão importante você conseguir fazer, manipular? Porque eu quero, por exemplo, criar uma cabeça. Eu quero desenhar uma pessoa sentada. Então aqui, eu faço uma caixa. Eu gosto de fazer ela sentada porque facilita, porque a caixa ela vai te ajudar nessa construção. Ó. Eu faço um plano para inserir essa caixa, tá? Como se ela estivesse em cima de uma folha ou qualquer coisa do tipo.
Então aqui ó, já tem uma perspectiva, já tem um cenário onde que você está vendo esse cenário visto de cima, tá? É uma vista superior. Só que agora eu vou fazer ao contrário, eu vou fazer um cenário assim, ó. Vou botar aqui. Deixa eu... Beleza, já me encontrei aqui, ó. Visto assim. Ó, aí aqui vai estar esse... Eu fiz transparente, tá? Eu tô vendo por baixo, você tá vendo por cima. Tá passando um carro propaganda aqui toda hora, mas vida que segue, eu não vou parar o vídeo. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Vamos lá. O que acontece? Essa vista superior aqui, ó, eu não tô vendo aqui de cima. É como se ele tivesse aqui, ó. Ele tá escondido. Tô vendo a parte de baixo, eu não tô vendo a parte de cima, tá? Então aqui eu vou fazer um manequim, tá? Um manequim de uma pessoa sentada. Eu gosto de fazer o manequim de uma maneira um pouco mais dinâmica, ao invés de ser um manequim com formas muito rígidas, tipo uma caixa. Por exemplo, o quadril eu já gosto de fazer uma coisa um pouco mais arredondada assim, como se fosse uma forma de uma empada, assim. Eu meço aqui o meio. Eu posso estar falando isso para vocês depois num vídeo posterior, tá? Aqui, ó, o tórax vai estar acompanhando essa linha aqui, ó. Tórax a gente pode pensar num picolé, você pode pensar um picolé é uma boa forma. Aqui, ó, um picolé. O picolé ele é assim, né? Ó. Lembra muito também uma lápide, né? o tórax. Aqui, ó, uma lápide. Estranho, né? A gente pensar que seria um... Aí aqui, ó, tem a mãozinha saindo aqui assim. Beleza, viajei, mas tudo bem. Ou um picolé. Picolé, palitinho aqui embaixo. Tá? Então aqui seria o tórax com o externo. Com as costelas aqui, ó. Aqui é o externo, pescoço. Para frente vai vir a perna. A perna é um cilindro, então é super importante que você consiga desenhar o cilindro. Por isso que se você quer aprender a desenhar criativamente, não tem jeito. Você tem que conseguir desenhar o cilindro. Aqui, por exemplo, ó, essa perna vem para cá. Essa outra vai vir um pouquinho aqui, ó, mais ou menos aqui. Tipo isso. Aqui você já vê uma perna. A cuequinha, eu chamo de cuequinha. Eu poderia fazer aqui o ilíaco, que é um pouquinho mais para cima. Assim, ó. Aí aqui tem dois músculos que a gente tem o abdômen, que conecta aqui, depois tem esse. Aí aqui eu posso fazer uma linha assim, ó, só pra gente entender o tórax, o braço vai vir um aqui. Eu posso fazer como se fosse um encaixe de um boneco primeiro, ó. Tá? Já fiz o encaixe de um bonequinho. Essa perna para baixo, primeiro eu posso fazer o encaixe do pé. Eu faço como se fosse uma sombra do pé primeiro, para depois eu estar fazendo
a perna indo para o pé e conectada no joelho. Uma outra dica super importante que eu aprendi é que o pé geralmente está sempre na mesma direção que a coxa. Então, se esse pé está para lá, ó, se essa coxa está para cá, o pé ele vai ficar perpendicular a esse pé aqui, ó, a essa linha, ó. Então aqui, ó, eu faço a marcação do pé, eu faço uma forma para o meu pé. Depois eu vou passar a caneta vermelha aqui, vermelha não, preta. E aqui existe uma coisa que a gente chama de sobreposição. O cilindro, ele tá por cima. Tá acontecendo isso aqui, ó. O joelho vai ficar mais ou menos aqui. O joelho está sempre sendo apontado, o joelho sempre vai apontar para o pé. Ó. Meio que isso, sim. Tá? Aqui eu poderia... Eu tô simplificando, tá? É manequim. Eu não tô trabalhando, como que eu posso falar? De uma maneira que... mostrando cada detalhezinho, porque tá muito pequenininho também. Eu tô focado aqui mais nessa questão de manipulação. Então aqui, ó. Tem a clavícula para lá, para cá. Eu tô vendo tudo por cima. Então o braço eu vou estar vendo por cima. As linhas de envolvimento da perna, ó, vai ter linhas assim. Se ela fosse um quadrado, você veria ela assim, ó. Se a perna fosse um quadrado aqui, você ia ver assim, ó. Um quadrado, uma caixa, né? Você ia ver ela é assim. Superior e lateral. E a frente, tá? Isso é super importante você conseguir fazer. Ó, paralelo o pé. Puxo para cima. Aqui eu não preciso tá fazendo detalhes nenhum. Sobreposição de novo. Linhas de envolvimento, joelho. Se tivesse um braço, um rei, né? Ou qualquer coisa do tipo. Teria um braço aqui assim. Também vejo por cima, tudo tá por cima. Aqui eu não tô focado em músculo, osso, rádio, ulna, tem esses nomes aqui, né? Rádio, ulna, húmero. Húmero é esse aqui, rádio e ulna ficam aqui no braço. Botei como se ele estivesse segurando a cadeira aqui. Ficou um pouco estranho. Ficou. Mas tudo bem. Isso aí não... A gente releva. Tá olhando um pouquinho para baixo, talvez? Eu gosto de fazer uma caixa assim, ó. Só para simplificar um pouco essa questão do braço. Talvez se demorar um pouco, vamos para cima, né? A gente... Aqui o braço, talvez a mão, né? Ficou um pouco estranho aqui. Mas... é o que temos, galera. Então... eu não vou... Isso aqui é mais uma maniquização. Eu vou fazer esse outro aqui para vocês verem. E por que que eu fico um pouco preocupado com a quantidade de... Eu tô gravando aqui, eu tô mostrando... Eu tô cronometrando o tempo de aula.
até para a aula não ficar, para o vídeo não ficar muito grande. Então eu gosto de ensinar, mas não ficar muito repetitivo também, senão fica chato, né? Então, às vezes eu corro um pouco aqui nos ensinamentos. Comenta aqui embaixo se você acha minhas aulas legais, se você gosta. Qual o tema que você gostaria de estar vendo aqui, além dessas, né? Se você gostaria de estar vendo eu falar um pouco mais a respeito de arte, minha concepção, projetos, sem ser só ensinamentos assim mais práticos, né? Aqui fiz um carinha meio estranho sentado. ele tá bem. Fazer umas linhas de envolvimento aqui no abdômen dele, ó. Isso aqui é um macete que a gente aprende para conseguir fazer os volumes, ó. Aqui o braço, por exemplo, é como se fosse uma corrente. Eu posso estar entrando em detalhes nisso em outros vídeos. Isso eu vou fazer dentro do meu curso, tá? Lembrando que eu vou fazer isso dentro do meu curso. Essa visão aqui agora, você está vendo tudo por cima. O que você tem que ser capaz de fazer agora? Você tem que, se você já fez uma visão, é mais fácil depois você fazer as outras. Fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque agora você tem um norte. Antes eu estava criando do zero aqui. Agora aqui eu já consigo, por exemplo, imaginar a perna dele vai estar virada para cá também. Ou eu poderia fazer o contrário, para lá ou para cá, tanto faz. Ou ele virado para lá assim, ó, para cá, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu vou virar ele para frente, vou deixar ele para frente, virado para cá, ó. Então eu venho aqui, eu vou simular como se fosse o bumbum dele aqui, ó, encostado, e vou subir. Tem coisas que a gente não vai ver, porque aqui existe aquela que a gente chama de overlaps, que são sobreposições, né? Ou picolé virado, picolézinho, ó. Eu tô fazendo bem fraquinho, não sei se está dando para ver. Eu vou fazer um pouco mais forte. Essa aqui é a parte de baixo da costela, ó. Aqui é a parte de baixo. Aqui seria a nossa, ó. Aqui é que eu tô fazendo um pouco mais detalhado. Aqui é a perna dele. Agora aqui que é importante você entender. Essa linha aqui, ó, da perna vai vir para cá, ó. Existem coisas que eu vou conseguir ver e coisas que eu não vou conseguir ver. Por exemplo, aqui, ó, eu vejo, aqui vai estar o banco, ó. Eu tô vendo a parte de baixo da coxa. Isso que é importante você conseguir fazer, tá? Por que isso é tão importante, Enésio? Porque isso aqui é o que vai deixar o seu desenho mais realista. Aqui você está vendo a parte de baixo do encaixe do braço. Eu sempre gosto de fazer esse encaixezinho. Aqui do outro lado não aparece. A outra perna, ó, vai vir para cá. Ela está um pouquinho arqueada para fora. Então, eu arquei um pouquinho ela para fora. Aqui, ó. Você vai estar vendo a parte de baixo e a lateral. Tá? O pé vai estar aqui, ó. Você está vendo a sola do pé aqui. Aqui, ó. E aqui. Aqui a pontinha talvez apareça um pouco, ó. Tá? E agora, o cilindro. Deixa eu fazer o pé bem. O pé, galera, se você tá fazendo... Ó, eu vou fazer aqui de novo, bem grande, ó. Eu tô vendo a parte de baixo. É como se fosse o carro. É como se eu fugir aqui da câmera, né? Como se fosse o carro.
Então essa parte de baixo aqui, você tá vendo aqui, ó. Você faz meio que isso, ó. Você deixa essa parte grossa e depois você faz isso, assim. Enésio, mas você tá vendo tudo muito quadrado. Mas isso aqui é é um manequim do pé. É só uma... Aí depois a gente começa a arredondar aqui, ó. Isso aqui seria a parte de baixo. Os dedos, né? Ó. Aqui seria o dedão. Eu não ia ver as unhas, né? Eu não vejo as unhas por baixo. Lógico, né? Aí aqui tem uma coisa aqui assim. Fica um pouco estranho, não tem problema, mas é meio que só para você entender. Aqui faz assim, faz assim. E aqui subiria, né? Aqui tem um dedo. Aqui é a lateral. Aqui teria aquele ossinho, um ossinho aqui. Mais ou menos, galera. Tipo isso, ó. Ficou um pouco estranho, ficou. Mas é só pra gente entender que isso aqui é um pé bem deformado. Vamos lá. Então aqui a gente faz isso, ó. Agora eu vou fazer aqui um cilindro vindo daqui pra cá. Ó. Aí você tem que ser capaz agora de enxergar as sobreposições. O pé ficou um pouco pequeno. Vou aumentar um pouco. Veja que interessante, isso é muito legal, porque aqui, só nesse exercício, você já está conseguindo, aqui ó, você já está conseguindo ver agora por baixo, bem nítido, né? É bem nítido a diferença de ângulo, de angulação. Por exemplo, aqui ó, você vai estar vendo agora um pouquinho a cabeça. Deixa eu fazer aqui ó. A gente vai ver um pouquinho só. A parte de cima da cabeça você quase que não vai ver. Ó. Deixa eu estudar aqui como que a gente vai ver esse queixo aqui. Ó, assim. Meio que isso. Aqui a parte de baixo. Aqui seria a lateral da cabeça. Tá? Agora tá passando um helicóptero aqui. Todas essas linhas, né? O braço não vai aparecer. É mais ou menos isso. Aí aqui, ó, eu começo a deixar um pouco mais... Se quiser também fazer, deixar em manequim, não tem problema nenhum. Ó. Isso com um auxílio de referência vai te ajudar bastante. Isso vai te ajudar muito na hora de estar criando, né, os seus personagens, porque isso é super importante que você consiga estar fazendo, tá? É importante que você consiga fazer. Ó, aqui eu já dei uma arredondada, ó.
Isso é importante que você consiga fazer. Por quê? Porque aqui você está vendo os volumes. Você está vendo os volumes e esses volumes vão te facilitar bastante na hora de... Por que isso é tão importante? Porque você não precisa ficar dependendo 100% de referência, tá? O meu intuito é que você consiga... A minha vontade, minha, e que eu consiga passar isso que eu estou aprendendo, eu estou estudando muito, para você. Eu vou ser sincero aqui para você. Eu não... Tipo assim, tem muitas falhas ainda na anatomia, eu estou estudando bastante. Aqui eu estou fazendo de uma maneira mais rápida, mas se eu quisesse fazer de uma maneira um pouco mais detalhada, eu ia olhar poses, eu ia tentar tirar fotos para conseguir estar criando. Então, assim, se você está com uma dúvida em uma pose específica, busque referências. E hoje tem catálogos enormes de referências, então é muito fácil para a gente conseguir, de fato, estar, como que eu posso falar? Desenhando da maneira correta. Tem cursos, tem vários vídeos, tutoriais. Esse vídeo aqui, por exemplo, é um deles. Cabe a você. E outra coisa, não fique na superfície. Eu sempre falo muito isso, não fique na superfície. Tente sempre se aprofundar no conhecimento. E esse conhecimento aqui, que eu estou passando para você, é um conhecimento que eu gostaria de ter tido quando eu estava estudando. Eu estou buscando esses conhecimentos hoje em dia, eu estou pagando mentorias, eu estou pagando cursos, eu estou fazendo diversos cursos onde que estudos recentes, que eu já fiz estudos e não mostrava isso, tá? É super importante que você consiga se aprofundar e curtir esse processo, porque é isso que vai fazer com que seu desenho, na verdade, ele evolua, tá? Eu falei pra caramba aqui, eu acho que eu fiz entender, né? Às vezes eu dou uma devagada aqui, dou uma viajada, mas é isso. É isso que eu tinha para falar. A importância de você conseguir manipular em questão aqui, nesse sentido, é só rotacionar em qualquer ângulo. Você tem que ser capaz de conseguir rodar essa caixa, essas formas em qualquer ângulo que você imaginar, tá? Te mostrei também um pouco das vistas laterais, de você observar as vistas. E é isso. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Lembrando que se você curtir esse vídeo, se inscrever e já assistir o vídeo até o final, me ajuda pra caramba, né? Meu vídeo vai ser mais entregue. Você também pode estar compartilhando. Se inscreva no meu canal, não se esqueça disso. Clica aqui embaixo no joinha. E é isso. Eu estou sempre tentando trazer novos conteúdos bem legais. Às vezes eu vou repetir um pouco, mas esse é meu jeito meio maluco de ser. E é isso. Lembrando que eu tenho os meus cursos. Todos estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E é isso. Bora pra cima, vamos praticar desenho, que essa é a nossa meta, evoluir sempre. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!